ouvindo bem? Está com a conexão boa? Agora está melhor. Certo. Eu vou começar do zero, então. Dizer aqui do meu prazer de poder servir a comunidade jurídica como um todo, através das lives, desde que eu entrei no isolamento presencial aqui na cidade de Salvador, eu abri a minha agenda e tenho feito gratuitamente mais de 300 lives. É uma forma de servir a comunidade. Tenho verificado, claro que continuo na minha atividade como magistrado, como professor, então tenho que readequar sempre, porque a prestação jurisdicional é a nossa prioridade, mas tenho sempre servido, acredito, naquela máxima de Mahatma Gandhi, né, de quem não vive para servir, não serve para viver, e por isso tenho feito com pessoas de todos os cantos do país. É a minha forma de prestar a minha solidariedade e também poder fazer novos amigos e amigas por todo o território nacional. Espero que quando pudermos voltar a viajar, voltar a ter encontros presenciais, a gente possa também se conhecer pessoalmente. Para mim é uma satisfação. Eu estou à sua disposição e da Associação Comercial do Pará para podermos bater um papo nessa live, conversar da forma que você quiser. Você pode perguntar, ou se quiser que eu vá falando, eu vou falando. É a minha forma de servir. Doutor Rodolfo, Tá dado me ouvindo? o. Tô, Oi. tô ouvindo. Doutor Rodolfo, dado o seu vasto conhecimento, o que aconteceu? Ontem, muitos dos nossos associados aqui da casa, da própria Associação Comercial, viram a sua entrevista na Band, falando sobre o pagamento do 13º, enfim. O Sim. que acontece? O RH e a contabilidade ficam na dúvida que o contrato foi suspenso. E aí, pagar ou não pagar integralmente o 13º? Bem, eu vou responder essa pergunta explicando todo o sistema normativo para que a resposta seja o mais fundamentada possível. O que nós temos? Nós tivemos uma medida provisória, a MP 936, né, que admitiu a possibilidade de redução salarial ou suspensão do contrato de trabalho pela via individual. Essa medida provisória foi questionada no Supremo Tribunal Federal através da ADIM 6363, que, em sede de liminar, foi afastada a alegação de inconstitucionalidade. Essa medida provisória fala que era possível fazer essa redução salarial ou a suspensão do contrato de trabalho sem prejuízo de todos os benefícios decorrentes da relação de emprego. É lógico que uma interpretação restritiva sobre essa noção dos benefícios pode-se dizer, não, está falando especificamente de plano de saúde ou outras modalidades decorrentes disso. Mas o fato é que a medida provisória foi feita no contexto da pandemia, se converteu na Lei 14.020 e nada fala em relação ao 13º salário. O 13º salário, ele é pago com o salário de dezembro e desde que se foi permitido fazer o fracionamento 50% entre fevereiro e novembro e as outras 50% pago até o dia 20 de dezembro, com o valor do salário do momento, levando-se em conta a proporcionalidade dos meses trabalhados. A questão é a seguinte: nós temos uma situação de uma suspensão do contrato de trabalho em alguns casos, ou em outros de redução salarial. Aí não temos uma disciplina jurídica feita pelo governo federal sobre a matéria. A pergunta que não quer calar é: ora, nos meses em que houve suspensão, eu posso retirar esse 1/12? A empresa está passando por dificuldades. Será que é possível ter essa concessão? Ora, nós temos aqui uma situação que decorre dessa legislação que é assoldada, né? Ela
foi pensada para um determinado momento. Chegou-se a dizer que o Covid-19 era uma gripezinha, achava-se que tudo se restabeleceria, tanto que a Lei 14.010 do RJET, o Regime Jurídico Emergencial de Direito Privado, né, faz a suspensão dos prazos só até o final deste mês, ou seja, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais só até semana que vem, só até sexta-feira, só até o dia 30 de outubro. E aí, o que é que nós temos? Havia toda uma expectativa em relação a isso. O fato é que ainda continuamos na situação da pandemia e já houve essa previsão de uma prorrogação dessa possibilidade por causa da conversão em lei. Então, o que é que acontece? Há quem vá se sustentar e dizer, olha, como ele não trabalhou, eu vou retirar esse 1/12. Ou, nesse momento, como o salário dele está reduzido, eu quero pagar sobre a proporcionalidade do salário reduzido. Ou seja, esse 1/12 não seria do último salário, mas sim uma fração correspondente ao salário da época. Bem, isto não tem previsão legal específica. Então, o indivíduo quer fazer o pagamento dessa forma porque ele entende desse jeito, a sua assessoria jurídica fala o que pode fazer. Bem, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, diria meu conterrâneo Caetano Veloso. Então, eu preciso dizer que, nessas circunstâncias, nós temos que, efetivamente, dizer, como juristas, que o indivíduo que vai fazer esse tipo de pagamento não integral corre o risco de, numa ação na Justiça do Trabalho, haver um entendimento em sentido contrário e ter de pagar. Ele está correndo esse risco. Aí o que é que eu disse é que, na entrevista na Band, só bota os trechinhos que são possíveis por causa da edição natural, né? Aí eu digo, olha, a única forma que o indivíduo pode ter, eu não vou dizer uma blindagem, que é essa expressão tão comum nesse mundo marqueteiro, mas talvez com um marco de segurança substancial, e há tempo para isso, nós estamos ainda em outubro, o pagamento da segunda parcela e da primeira parcela é só até o final de novembro, se tiver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que pacifique a questão, discipline a questão. Porque fora isso, ou fora a edição de uma lei, nós vamos estar no campo dos entendimentos. Ou seja, um advogado que faça advocacia preventiva, consultiva, ele diz, doutor, eu acho que é possível sustentar essa tese. Assuma o risco. Por quê? Porque do ponto de vista, a única coisa que nós podemos dizer que há com certeza é que não existe norma específica sobre essa proporcionalidade hoje. Ou seja, quem quiser fazer um pagamento dessa forma, corre o risco. Pode ser que haja um entendimento, e às vezes somos 24 regionais no país, às vezes há entendimentos que variam, mas confesso ao colega, com pureza d'alma, que como magistrado, acho que tendo ao pagamento integral. Entendi. Mas aí eu vejo também que tem algumas outras situações que nós vivenciamos na pandemia. O que foi? Muitas empresas quebraram, muitas empresas entraram com pedido de recuperação judicial, enfim, nós tivemos situação de toda a ordem. Até o quê? Tínhamos o contrato verde e amarelo, que não foi votado pelo Congresso, também gerou uma modificação na legislação em alguns casos. Tipo assim, quem foi contratado com a legislação do verde e amarelo, ok. Depois já não podia mais fazer a contratação e veio a pandemia, veio todo o sistema que nós... A necessidade da medida provisória correspondente, não houve conversão em lei, tentaram ressuscitar na discussão da conversão em lei da MP 927, a emenda saiu penal que o someto, porque incluíram também lá isenções fiscais, aí o governo não quis, a MP 927 caducou também. Então, estamos vivendo um período de profunda incerteza,
profunda falta de normatividade que possa trazer segurança ao jurisdicionado, mais do que isso, ao cidadão. É preciso dizer, eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, não, com certeza é isso, com certeza é aquilo outro. Falar isso seria leviano e isso é tudo que eu não sou. Na verdade, nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, suportes fáticos, para usar uma expressão de Ponte Miranda, né? Temos situações em que temos que prestar nossa solidariedade aos pequenos empresários, a todos que estão vivendo, porque estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Sem sombra de dúvida, isso tudo pode ser levado em consideração para o magistrado. Mas a discussão é que toda decisão é algo que decorre de uma observação do ordenamento jurídico. Então, o que é que acontece? O juiz, eu como ser humano, tento ser o mais simpático possível. Eu, como na minha atuação como magistrado, em mês de audiência, eu quero convidar a todos e todas que estão assistindo, que queiram assistir audiências telepresenciais comigo. Será um prazer recebê-los na sala de audiência comigo. Mande uma mensagem inbox no Instagram para mim, que eu mando o link para assistir a audiência comigo. Eu estou em plena atividade na magistratura de primeiro grau, então vai ser um prazer recebê-los lá. E digo a todos e todas, a gente precisa compreender que eu não posso aplicar o direito do que eu acho justo, porque esse voluntarismo é algo que não faz sentido no papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está aí para cumprir a Constituição e as leis da República. E aí as interpretações possíveis em cada caso concreto vão levar em função dessas circunstâncias. E é por isso que eu digo, não há disciplina legal sobre isso. As situações que o colega colocou são realmente muito dramáticas. Mas percebam, independentemente de pandemia, empresas quebrarem, entrarem em recuperação judicial, fecharem, é algo que por si só não autorizaria uma modificação do pagamento de benefícios trabalhistas. Agora, o que eu vejo, estando aqui no outro lado da situação, doutor, o advogado, quando muitas vezes ele peticiona, quando muitas vezes ele vai fazer a contestação, o que acontece? A hipossuficiência, antes era a regra. Graças a Deus nós tivemos a mudança. Na época do presidente Michel Temer, e também Código de Processo Civil, enfim, outras coisas que o senhor sabe até melhor do que eu, que aquela má-fé do trabalhador diminuiu. Tanto é que reduziu os casos na Justiça do Trabalho. No Brasil todo, não estou falando só na Bahia, não estou falando no Pará e Amapá, aqui na 8ª região, eu estou falando de uma maneira em geral. Agora, é tipo assim, acho bonito quando o senhor fala, não só como magistrado, mas também como excelente civilista que o senhor é. Então, se eu fosse advogado militante na Bahia e no TRT da Bahia, eu iria ter todo o cuidado que direito do trabalho nada mais é do que o direito civil puro e simples, do que o senhor é um grande doutrinador, a parte de contratos. Mas aí, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A legislação do período de pandemia, ela foi uma legislação construída, ela não foi uma legislação estudada, como a CLT, suas modificações, tem um trabalho intermitente, bora positivar isso, que foi para o Congresso. Não. Foi uma situação que a gente estava vivendo e teve que ser legislado de imediato e, principalmente, teve auxílio do governo para os casos de 1, 2 e até 3 salários mínimos. Então, o que acontece? Ser magistrado, aplicar a lei, perfeito. Vossas Excelências prestaram concurso para tanto. Agora, o que eu vejo?
Às vezes, não tem um prazo, não tem um caráter mais pedagógico da legislação, o que seria mais social para as empresas, mais saudável. Isso eu estou falando, doutor, com mais do que a situação que eu vejo aqui em alguns casos concretos. O que acontece? A legislação, quando é pouco estudada, e o magistrado geralmente vai, vamos dizer assim, a ferro e a fogo. Quando a pessoa tem um grau de conhecimento que desenvolve isso de maneira constante, não. A gente vê a aplicação da lei de uma maneira mais realista, de uma maneira mais social, mais equilibrada. Tanto é que o empresariado gostou da mudança que houve no período do governo do Michel Temer. Então, eu acho que no período de pandemia, houve uma legislação mais do que própria, houve uma legislação peculiar para o momento, que nunca a gente tinha vivido isso. Então, eu vejo que houve a suspensão do salário e a redução, e foi prorrogado até o final do ano, se não me falha a memória, né? Pela Lei 10.422. Então, eu acho que nem próprio o legislativo estava tão preparado para uma legislação tão específica, e muito menos o judiciário podia aplicar as regras da situação antes da pandemia, porque aí ia forçar a empresa a quebrar. Essa é a minha humilde opinião aqui, doutor, porque a geração de emprego afeta em geração de renda e outras coisas que todo mundo conhece, e essa mudança de legislação, o que aconteceu também? Os contratos meio que se mantiveram num regime duro, enquanto muita gente não entendeu, e teve empresário que teve o quê? Que demitir. Porque a pessoa passou a entender que devia ter o direito mesmo, os mesmos direitos diante da pandemia. Não sei se eu estou só sendo advogado de empresa, ou o senhor pode dar uma visão melhor do que eu estou falando. Bem, eu posso, mas você já fez o diagnóstico. Você está só falando como advogado de empresa. Na verdade, está falando quase como dono de empresa, porque efetivamente não há nesse ponto. Imagine, meu querido amigo, se o magistrado tivesse que decidir pensando só e somente só na empresa, ou isso me autorizaria também a, como magistrado, querer decidir só e somente só pensando no trabalhador. Nós não somos justiça da empresa nem do trabalhador, somos justiça do trabalho. E nessa perspectiva, nós temos uma obrigação, que é uma aplicação da Constituição e uma aplicação específica também das leis da República. Não há previsão. Não, acho que eu estava com um evento lá embaixo que estava tapando aqui. Melhorou o áudio aí, o pessoal que está me acompanhando? Será que nessa perspectiva nós temos aí uma autorização legal que se possa dizer, não, é para pagar proporcional? Querido, a questão é muito simples. Se o governo quiser que se faça dessa forma, ele tem que editar uma medida provisória, ele tem que estabelecer uma determinada normativa que possa ser estabelecida para isso. Hoje, o que há é que houve um parecer, inclusive da Procuradoria da Fazenda, dizendo que o pagamento é integral. Então, na verdade, não há nesse aspecto nenhum tipo de discussão sobre visão pró ou contra empregado ou pró ou contra empregador, mas sim e somente só de aplicação da lei. Se a lei for mudada até a data do pagamento, aplica-se a lei. Agora, é preciso entender efetivamente que discussões, por exemplo, sobre má-fé, a ideia do combate à má-fé é algo que deve ser existir de empregado, de empregador, no processo civil, das relações empresariais, nas relações consumeristas, em todas as modalidades. Na verdade, aí é a aplicação especificamente do texto da lei. Na verdade, o que há é que muitas vezes
E essa é uma perspectiva que a gente tem que ter muito cuidado, e quero lhe convidar, porque, como eu disse, essa live eu tenho que terminar antes das 8, porque às 8 horas eu vou fazer uma live com o professor e magistrado Guilherme Ludwig, que eu estou vendo que está aqui na live nesse momento. E dizendo... Boa noite, aqui é... doutor Guilherme. O Frade da Academia Brasileira de Trabalho. Quero convidá-lo, inclusive, para assistir a nossa live, que vai ser sobre aquele filme, né, do Dilema das Redes. Porque, de fato, a gente está vivendo, e isso a gente tem que ter muito cuidado, meu estimado Elder, para não entrarmos no discurso do ódio, para não entrarmos no discurso específico. Por quê? Porque a gente não pode achar que a legislação... Né, porque, da mesma forma como Vossa Excelência está falando nesse momento de uma interpretação que possa ser mais benéfica ou sensível às empresas, é preciso também verificar que a reforma trabalhista foi muito sensível às empresas e não foi nada benéfica aos trabalhadores, pelo menos na legislação de direito material. E eu não posso dizer eu não aplico a reforma trabalhista. Não, eu faço profundas críticas aos retrocessos, principalmente na parte de direito material. Alguns aspectos de direito processual, aspectos de direito processual que a reforma trabalhista teve meu aplauso, contar prazo em dia útil, uma disciplina melhor do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a inversão do ônus da prova. Há vários aspectos importantíssimos que a reforma trabalhista trouxe na parte processual. Mas na parte de direito material, ela foi muito, digamos assim, eu não posso usar a expressão cruel, porque ela parece ideológica, mas ela trouxe realmente retrocessos, avanços que principalmente a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tinha feito, tinha construído com o tempo. Eu posso fazer um rol aqui, desde da questão da ultratividade, a questão do empregado outdoor, a questão das horas in itinere, que eram previsão jurisprudencial e depois foram previsão legal, e aí acabaram com a previsão da reforma trabalhista, a própria noção da estabilidade econômica no exercício de cargos de confiança. Então, houve várias questões que eram de avanços jurisprudenciais favoráveis ao empregado que simplesmente foram extirpados com a reforma trabalhista. E eu não posso, mesmo dizendo isso, mesmo sendo um entusiasta da legislação trabalhista, eu posso dizer, eu não aplico a reforma trabalhista. Não, eu sou juiz da lei, eu sou juiz da Constituição, então eu aplico isso. Por isso que eu estou lhe dizendo, e na minha entrevista ontem na Band, né, eu dizendo para as pessoas, olha, o que eu lhe posso lhe dizer com absoluta certeza é que não há, nesse ponto, uma legislação que autorize expressamente esse pagamento proporcional como se quer fazer. É uma interpretação. E corre-se risco. O senhor tem alguma dúvida que há risco? Se o senhor não tem dúvida que há risco, então significa que talvez a jurisprudência aí do TRT da 8ª Região seja talvez muito mais favorável aos interesses patronais, e aí você possa fazer essa afirmação, afirmação com mais peremptória. Eu não posso, porque eu confesso que eu tenho essa postura de fazer uma análise dos 24 regionais. E nesse ponto, eu digo com liberdade, a gente quando faz pesquisa de jurisprudência, a gente vê tribunais que têm uma característica talvez de uma interpretação mais conservadora, outra mais vanguardista. A 8ª Região, inclusive, tem fama de ser muito vanguardista. É um dos tribunais mais avançados do país. A 8ª Região, pelo menos na parte de informática, por exemplo, as sentenças líquidas, que são uma coisa que a gente luta há anos em vários regionais, aí na 8ª Região já é uma realidade há anos, talvez há décadas, talvez, né? Então, perceba, é algo das peculiaridades regionais. Mas eu posso lhe dizer com absoluta liberdade que o que o Vossa Excelência está dizendo é algo que pode ser ponderado pelo magistrado na decisão de mérito sobre isso. Não, professor, deixa eu lhe falar. Até para divergir de Vossa Excelência, é um prazer. Por quê? A gente acaba
construindo de maneira engrandecedora o direito do trabalho. Minha opinião como advogado, as decisões da 8ª região são muito conservadoras. Eu queria ter essa sorte de ver esse lado tão vanguarda, porque aqui nós temos inúmeros desembargadores que às vezes auxiliam até o TST, como também tem já magistrado de carreira que chegou ao desembargo e está lá no TST, que eu vejo a gestão do TST muito dinâmica, muito enxuta. O processo aqui tem celeridade, isso é indiscutível. Eu acho que é um dos que mais tem agilidade no país. Agora, indo para a parte substantiva do direito do trabalho, onde a gente está se atendo, o que aconteceu também? Muitas empresas fizeram, em bom português, a revisão de funcionário, necessidade, o home office, tiveram que fazer mudanças nos contratos. E é aí que este humilde advogado, conversando com Vossa Excelência, tive que falar o que falei há pouco, porque o patrão, mais do que ele querer um empregado na empresa ou no sistema home office, ele quer a produção. Então, muitas vezes, o que acontece? O famoso pacto a subservanda, tanto lido nos seus livros, parece que tem aquela impressão que o patrão, o empregador quer o quê? Só se beneficiar porque vai aumentar a conta de luz, porque não vai ter mais o vale-transporte, porque não vai... Então, na parte substantiva, o que eu apresento de questionamento é o quê? Nós tivemos uma mudança. Home office, algumas pessoas tiveram substituições de função, enfim. Eu estou falando a nível de pandemia e realidade juslaborativa, o quê? O contrato de trabalho ser analisado tão na ótica legislativa governamental, enquanto também teve uma realidade empresarial pouco vista e que ajuda também a produção como um todo. O patrão depende do empregado, o empregado depende do patrão. Aqui a gente não tem mais do que fazer discurso pró ou contra, ou um discurso de ódio, levando só por um lado. A gente tem que ter o equilíbrio de desenvolver a justiça do trabalho, criar a matéria direito trabalhista, mais a miúde. Tanto é que Vossa Excelência, como grande civilista que acaba entendendo que muitas vezes a questão sinalagmática do contrato é olhada só sobre um viés. É isso aí que foi o questionamento desse advogado aqui, ora diretor de uma associação comercial. Então, não estou querendo só analisar a legislação em si. Por quê? Se o empresário diz, Eldon Clay, mudei o funcionário, aqui nessa função ele vai ganhar mais, mas ele vai trabalhar em home office, quer dizer, eu estou aplicando uma legislação diferente? Com certeza não. Só que, na hora que eu faço essa mudança de contrato, na hora que eu entrego o direito ao trabalhador, o que acontece? Isso lá na frente, que eu vejo, Excelência, com muito cuidado em relação a certos entendimentos, que jurisprudência e doutrina a gente tem para os dois lados, sempre. Então, o equilíbrio que a gente pode sempre nos ater é o quê? Que a legislação, seja para o patrão ou para o empregado, tem que ganhar a dinâmica que houve o quê? No período da pandemia. E muita gente não entende assim. Entende como? Tem só que olhar o lado do trabalhador. Eu achei que a legislação teve mudanças positivas, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, só que a gente vê muita gente... mas não tem como ainda entrar com... Mais uma vez, com a ação judicial, graças a Deus, não. Até aumentava o trabalho na Justiça do Trabalho. Então, agora a gente tem uma legislação mais enxuta. Apesar de estar um pouco se formando a jurisprudência,
mas a gente vê uma legislação seca, porém não atende a todos os casos concretos. E é aí que a gente tem os famosos probleminhas de contrato de trabalho. É o entendimento desse advogado aqui. Não sei se Vossa Excelência, pelo que já viu como julgador, ou até mesmo como doutrinador, ou tem um entendimento diferente, não sei. Na verdade, o juiz tem que aplicar a lei. Essa é a regra. Aplica a Constituição e a lei. Ele não tem que, na verdade, pensar ser de um lado ou de outro. Ele tem que verificar qual é a previsão específica sobre a matéria. Se quer fazer alguma aplicação diferente do que a prevista no texto positivado, tem que se reportar para se criar um novo texto positivado. Basta dizer isso. Talvez fique mais fácil para compreender. Mas, meu querido, já estamos aí com 40 minutos de live. Temos que ir, talvez, aí para as nossas considerações finais, para dar tempo de eu chegar e poder falar lá na outra live. Eu quero dizer, meu querido, que foi um prazer servir aí a Associação Comercial do Pará. Eu espero que, quando passar esse período da pandemia, eu tenha a oportunidade, a honra, o prazer, o privilégio de poder ir presencialmente aí a Belém, conhecer todos vocês, comer um pato no tucupi, comer um tacacá e tomar aí sucos, né? Tem tanta fruta aí, a visão de café, que eu acho... Cupuaçu, bacuri. Cupuaçu, bacuri. Tem umas outras que não chegam aqui em Salvador, que são sensacionais, assim. Toda vez que eu vou lá naquele Porto das Docas, como é que é? Aquela... Estação das Docas. Estação das Docas, né? Que é sensacional. Espaço bonito. Não sei se continua bonito desse jeito, mas a última vez que eu fui, encantador, né? E aí a gente tinha a oportunidade de conhecer. Ficamos combinados de, quando eu tiver a oportunidade de estar aí, quero bater um papo e talvez, quem sabe, até fazer uma palestra presencial por aí. Será um prazer. Está convidadíssimo. Agradeço em nome de toda a diretoria da Associação Comercial. A casa está de porta aberta para o senhor. No momento aqui eu estou até no meu escritório, que também está de porta aberta para um amigo, que foi uma pessoa mais do que sensacional, humilde o tempo todo, sempre sendo solícito, sempre sendo prestativo para essa live acontecer. Então, em nome de toda a Associação Comercial, lhe agradeço, no presidente Clóvis, da nossa vice-presidente Sueli Margalho, nosso superintendente Lúcio Cavalcante, todos que estão assistindo aqui a nossa live, essa audiência qualificada de Brasília, de Minas, a todos o meu muito obrigado, e o meu bom baiano e amigo Rodolfo Pamplona, aquele abraço, e como diz aqui no Pará, que tenha a próxima live Pai d'Égua. Teremos uma outra live Pai d'Égua, será um prazer, ou melhor, uma palestra Pai d'Égua aí presencial em Belém, será um prazer. Quero pedir a todos e todas que me sigam aqui também no Instagram, R. Pamplona Filho, vejam meus 2 canais do YouTube, e o meu convite é sério mesmo. Qualquer um que quiser assistir as minhas audiências na condição de magistrado, né? Eu faço audiência segunda a quinta, 9 horas da manhã, é só mandar uma mensagem para mim, inbox no Instagram, que eu mando o link para vocês. Deixe aí essa live salva aí no perfil da ACP, para que outros colegas e outras colegas possam ter acesso. Um abraço, meu amigo. Vamos um abraço, doutor. Está na época do Sírio, né? Então, diga aí que Nossa Senhora do Sírio abençoe todos vocês. Amém. Igualmente para o senhor. Um abraço. Tchau. Tchau.